Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Arthur Henrique Costa Nunes, sou aluno da Ciências da Computação da UTFPR Campus Medianeira. E hoje eu vou gravar uma videoaula sobre desenvolvimento baseado em formulários. O que se trata desenvolvimento baseado em formulários? Quando você lê esse título, você fica um pouco... É um título um pouco abrangente e não muito específico. É, Mas quando a gente fala de desenvolvimento baseado em formulários na linguagem C Sharp ou em programação orientada a objetos, a gente fala de Windows Forms. E o que é o Windows Forms? O Windows Forms ele é uma plataforma para facilitar o desenvolvimento de aplicativos desktop de uma maneira mais visual. A implementação do Windows Forms é feita tanto a implementação de um software livre, hospedada em GitHub, onde você pode estar usando Visual Studio 2017, 2022, 2019, ou a implementação pode ser feita no .NET Framework, com suporte ao Visual Studio. Um detalhamento da aplicação, aqui eu coloquei algumas imagens, mas o Windows Forms, ele é, como eu já citei, ele é uma interface de usuário para criar aplicativos Windows, ou seja, um exemplo que eu coloquei ali é o bloco de notas, que é um aplicativo visual simples, porém funcional tanto offline como online. Você consegue utilizar o bloco de notas, então ele é uma aplicação desktop. Que é o que o Windows Forms faz. Ele vai fazer esses tipos de aplicação para rodar direto no desktop. São aplicações fáceis de implementar, atualizar e trabalhar enquanto estiver offline ou conectados na internet. Outra coisa que a gente pode citar é que essas aplicações elas acessam facilmente o hardware dos computadores onde elas foram implementadas ou nos sistemas operacionais onde elas estão rodando. E uma coisa que é bom enfatizar é que o Windows Forms ele é feito para fazer aplicações para o Windows, ou seja, ele tem um sistema operacional específico onde ele vai trabalhar. Aqui eu coloquei algumas referências para fazer essa primeira parte da nossa aula e agora eu vou mostrar um pouco da parte prática. Bom, então vamos para a segunda parte da nossa aula, que é uma parte mais prática, que eu queria mostrar como é o comportamento do Windows Forms dentro da implementação no software livre, utilizando o .NET Core e não o .NET Framework. Então vamos lá. Aqui acabei de abrir o Visual Studio 2022. Eu vou criar um novo projeto. Aqui você vê que eu já tenho alguns filtros do C Sharp para Windows, porque aqui nos templates de projeto a gente já tem um template pronto para Windows Forms. Você vê que eu já tenho aqui nos projetos recentes. Então se a gente vir um pouquinho mais para baixo, a gente já tem acesso a esse Windows Forms App. Temos também, se você vir aqui, utilizando o .NET Framework, mas a gente não vai utilizar o .NET Framework porque a gente quer mexer com o .NET Core. Então, a gente vai nesse Windows Forms App, clica, seleciona ele. Aqui a gente tem para colocar o nome do projeto, eu vou deixar o nome que ele sugere. A localização, que vai ficar salvo o projeto. E o solution name, caso você queira deixar a solução do projeto em um outro diretório, mas eu vou deixar eles no mesmo diretório marcando essa opção aqui. E vou dar um next. Aqui eu vou selecionar qual é a versão do .NET que eu vou utilizar o .NET 6 e eu vou criar o projeto. Essa parte pode demorar um pouco, dependendo da sua máquina, então eu vou dar um corte aqui. Bom, voltamos aqui.
Com o projeto aberto, essa é a primeira visualização que você tem do nosso primeiro formulário. É bem interessante que a gente tenha a visualização de como vai ser a tela da nossa aplicação, e o que deixa as coisas muito mais fáceis, porque o Windows Forms facilita nesse quesito de estilização e estruturação da nossa aplicação desktop. Aqui a gente tem o Solution Explorer, como qualquer aplicação do Visual Studio, ele já tem a visualização de tudo que a gente tem na nossa pasta, tanto para organização de código, criação de arquivo. Então a gente já tem essa pré-estruturação dos arquivos da nossa pasta de solução do projeto. Bom, como o Windows Forms ele é baseado em C Sharp, C Sharp é uma programação orientada a objetos, todos os componentes que a gente tem aqui em tela, eles vão se comportar como objetos da nossa aplicação. Então, se a gente clicar aqui nessa tela, a gente tem o nosso primeiro objeto, que se a gente vir aqui em propriedades, essa abinha de propriedades, se ela não estiver aparecendo para vocês aí, é só vocês virem aqui em View, Other Windows, e é esse Property Manager. Esse Property Manager, ou gerenciador de propriedades, caso tenha, esteja em português, vai abrir essa telinha de propriedades para você poder acessar as propriedades de cada objeto que você tem em tela. Então aqui, se você clicar, aqui ele já está selecionado, já que só tem esse elemento aqui em tela. Se você clicar, a gente já pode ter acesso a algumas propriedades desse nosso objeto em tela, como o cor do background, a gente tem também como trocar o nome da tela. Deixa eu só achar aqui. Aqui, ó. O texto está como Form 1. Você pode colocar qualquer texto que você quiser. Vou copiar um bloco de notas. E alterando aqui. Você já pode ver que ele alterou automaticamente aqui. Então você tem essa visualização de como está ficando a sua aplicação. Uma aba muito importante é essa Toolbox, onde a gente tem acesso a todos os componentes que você pode adicionar na tela que o Windows Forms já disponibiliza para a gente. Então você pode ver que tem muitos componentes interessantes para a gente adicionar em tela. Eu já vou adicionar um que é o menu strip. E para você adicionar um componente aqui é muito fácil. Basta você clicar e arrastar para a tela, para qualquer lugar da tela, que ele já vai vir para cá automaticamente. Se você ver, o nosso menu ficou aqui, que é aquele menuzinho que você tem em todas as aplicações, como no explorador de arquivos ou no bloco de notas, você tem aquele menuzinho que aqui tem arquivos. Deixa eu colocar aqui. Arquivos. Você pode ter uma tab de ajuda. Você pode ter, entre outras, entre outras funcionalidades que você quiser adicionar na aplicação para fazer sentido. Esse menu strip, isso daqui funcionam como botões, então quando você clicar aqui em arquivos, vamos supor, eu vou querer que tenha um salvar aqui e um sair. Por enquanto, só para mostrar. Uma coisa interessante é que agora que a gente tem mais elementos em tela, mais componentes, a gente pode ver que as propriedades elas vão mudando, como cada um é um objeto diferente. Então você tem esse objeto, você tem as propriedades deles, você tem as propriedades desse, você tem as propriedades desse e assim por diante. Uma coisa interessante, deixa eu ver se eu acho aqui.
é que tem elementos que você não vai colocar em tela e sim eles vão ficar ocultos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Como, por exemplo, esse Save File Dialog. Esse Save File Dialog você vai utilizar quando você estiver fazendo a lógica. Esse elemento ele não fica em tela, mas ele fica oculto aqui. Que o que, que ele vai fazer? Ele vai chamar, quando você clicar em salvar, você tem que fazer a lógica. Eu vou fazer ela rapidinho aqui para vocês verem como é que é. Mas alguns elementos eles ficam aqui, mas todos os elementos em tela eles ficam aqui embaixo. Você tem o menu Strip, que eu adicionei, mas os elementos ocultos eles ficam todos armazenados, assim como os elementos que estão em tela eles ficam aqui embaixo nessa abinha. Então esse Save File Dialog ele não é um elemento em tela, então nem adianta você colocar ele aqui, porque não vai funcionar. Ele vai ficar oculto porque ele é basicamente para a lógica de chamar aquela tela de salvamento para você escolher onde você vai salvar um arquivo. Eu queria mostrar uma coisa interessante também, que deixa eu só adicionar um text box aqui, rapidinho, text box. Adicionei um text box aqui. Você já vê que você consegue visualizar que ele é um componente em linha, mas eu quero que, como um bloco de notas, eu quero que ele seja toda a área da tela. Então eu venho aqui nas propriedades, eu clico nele, venho aqui nas propriedades dele e você vai ver que tem aqui. Multiline está como falso. Se eu adicionar o atributo true agora, eu consigo esticar ele para baixo, ele vai permitir que tenha múltiplas linhas nesse nosso arquivo, nessa nossa caixa de texto. Uma coisa interessante é que a gente já pode rodar essa aplicação, ela já vai estar visual, então vou rodar ela aqui rapidão, para a gente dar uma olhada como é que ela está ficando. E você pode ver que ela abriu como se fosse um bloco de notas mesmo. Porém, a gente não, esses botões eles não têm lógica, então eles não estão funcionando, eles só estão visuais na tela. Você consegue escrever várias linhas aqui, porém os botões eles não vão fazer nada, até porque a gente não adicionou lógica ainda neles. Agora eu vou mostrar como é que vou adicionar a lógica para esses botões. Não vou entrar muito a fundo na lógica, na codificação. Mas eu vou mostrar aqui, por exemplo, você vem aqui no botão salvar, nas propriedades dele você tem esse rainho, que é a tab de eventos. Nessa tab de eventos você tem vários eventos setados aqui. Então você tem clique, você tem o double click, você tem também os hovers, caso você queira adicionar um evento quando você colocar o mouse em cima do botão. Mas vou colocar aqui no clique. Você pode adicionar um nome para o método, né? Que quando você clicar para adicionar a lógica, você vai estar adicionando um método a esse objeto. Lembrando que a gente está mexendo com programação orientada a objetos, então sempre que você adicionar um evento, você vai estar adicionando um método a esse botão. Você pode tanto clicar, salvar arquivo, você pode colocar um nome para o seu método, ou você pode simplesmente clicar duas vezes aqui, que ele já vai criar automaticamente. Você pode ou dar Enter, como eu já tinha digitado alguma coisa ali, ele já veio aqui com salvar arquivo como nome do nosso método. E aqui que você vai criar toda a lógica do que vai acontecer quando você clicar naquele botão. Se você ver aqui, você consegue adicionar toda a lógica. Ele já vem com o objeto que tá sendo chamado. Esse é o nome do objeto que a gente colocou, que a gente não editou lá,
mas esse é o nome do objeto. E ele vem com uma variável de evento, caso você tenha que fazer alguma lógica e chamar ela aqui. Bom, e com a... Eu não vou adentrar muito na lógica, mas eu queria mostrar a funcionalidade daquele componente oculto que a gente adicionou em tela, que é esse Save File Dialog. Eu vou vir aqui e vou chamar esse Save File Dialog, tá vendo que ele já está aqui como uma variável criada. Eu vou dar um ponto show dialog e vou dar um save. Com esse comando aqui, ele vai chamar aquela telinha para você salvar os arquivos. Então, se você rodar a aplicação agora, a gente já tem uma pequena lógica nesse botão que ele vai chamar a telinha de salvar os arquivos. Então, você pode colocar qualquer nome, escolher o local do arquivo que você vai querer salvar. Porém, essa parte aqui ainda também está sem lógica. Você não pode salvar sem nada, mas se você tiver com algum título aqui, ele vai só fechar, mas nada vai acontecer. Ele não vai salvar nenhum arquivo, já que a gente não terminou a lógica. Bom, eu não vou adentrar, como eu já falei, eu não vou adentrar muito na lógica, mas o que eu queria mostrar do Windows Forms era basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha sido claro em algum aspecto e vocês tenham aprendido alguma coisa com essa pequena aula. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E é isso.